Boa noite, meus amados irmãos, na santa paz do Senhor Jesus. Aqui tem o irmão em Cristo, irmão Marcos, passando rapidinho aqui. São exatamente 3 para 1 da manhã. Eu, como sempre, eu costumo meditar na palavra de Deus, tem alguns textos, alguns versículos que chamam muita atenção. O que eu vou ler aqui, você na sua casa, tira suas conclusões, suas dúvidas, devido coisas que andam acontecendo no meio evangélico, no meio das igrejas evangélicas. Eu estava lendo aqui a terceira epístola, 2 João, que só tem um capítulo. Eu vou ler do versículo 7 ao versículo 11, que diz assim: Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Esse João foi um dos discípulos de Jesus, né? E ele aqui escrevendo essa terceira epístola, falando sobre doutrina, falando sobre princípios da igreja, um capítulo só, apenas 13 versículos, mas lemos aqui do versículo 7 ao versículo 11 para ser mais propício. Irmãos, quando se fala de doutrina, nós também acrescentamos os bons costumes, os bons princípios, né? Uma ética moral, espiritual para a igreja, porque a igreja de Cristo, né? O Senhor colocou em nós, irmão, o seu Espírito da graça, para nós vivermos diferente e sermos diferente do mundo, da nação ímpia. Então isso implica muitas coisas que nos envolvem. Tem algumas igrejas, alguns ministérios que confrontam, né? Que perseguem igrejas pentecostais, que traz esses bons costumes, essa boa doutrina de Cristo. Doutrina, bons e costumes não é apenas veste, é tudo, é um todo. Então, quando tem igrejas, né, que procuram adotar esses costumes, porque as nossas vestes, o nosso corpo físico é um cartão postal. Quem olha para nós, devido aos seus trajes, devido ao seu comportamento, eles vão identificar-se se você é crente ou não crente. É pelas vestes, é pelo seu falar, seu modo de agir. Tudo que é exterior, que está no seu corpo, você se identifica a quem você é. Devido hoje, essa geração Nutella, essa geração carnal, que tudo pode, tem nada a ver, né? Eles estão defraudando o evangelho, envergonhando o evangelho, então tem trazido muito escândalo e tem feito muitas pessoas a não se converterem devido a essas parafernália, essas palhaçadas que estão fazendo no evangelho. Então aqui João vem falando sobre doutrina, sobre a palavra de Deus, os bons costumes. Você tira a sua conclusão. Ele vem e fala no versículo 9. No versículo 7 já fala que muitos enganadores já entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador, é o anticristo. E eles já estão em nosso meio. Tem muitos por aí que se dizem evangélicos, se dizem cristãos, mas não confessam a Cristo.
E está gerando uma polêmica muito grande na internet sobre o grupo Voz da Verdade, que tem os louvores muito bom, lindo, faz o povo chorar. Mas quando você vai ver na liturgia deles, como surgiu este grupo, como surgiu essa igreja que é considerada seita, segundo um rápido testemunho que eu vi, o presidente dessa igreja, Voz da Verdade, diz que ele se converteu no cinema, a qual estavam no cinema, provavelmente vendo algo lá no telão do cinema. Segundo falaram, uma das filhas dele, que até escreveu no livro, a conversão dele, Jesus saiu da tela e conversou com ele, tal, e foi falando muita coisa para abrir o ministério e abriu. Só que são unicistas. Eles não creem na Trindade como nós cremos. Segundo esse Carlos Moisés, vocalista principal deste grupo, e para eles, Jesus não morreu na cruz. Jesus não veio em carne. Então a coisa é uma assustadora. Eles falam de Jesus, só que o Jesus deles é diferente. Para eles, ele afirmou em podcast, em certas entrevistas aí com os outros pastores, quem morreu na cruz foi o Espírito Santo. Eles não confessam que Jesus vem em carne. Eles não têm Jesus como filho. Eles têm como Deus Pai. Eles não creem na Trindade. Então fica aquela indagação. Alguns pastores proibiram seus membros, as igrejas, até grupo de louvores, cantarem hinos do Voz da Verdade. Se eu posso chamar de hino. Mas, irmão Marco, o que tem? Fala de Jesus, né? Alguns falaram isso, alguns pastores repreenderam. E eu uso as palavras de alguns pastores, tem pastor Ziel, pastor Juliano Fraga, né? Que expõem a verdade. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque João vem falar aquele que prevarica. O que prevaricar? Aqueles que adulteram o evangelho, banalizam o evangelho, escarnecem do evangelho, por não perseverar na doutrina de Cristo. Aqueles que ignoram a verdade, pisam na verdade, brincam com a verdade, debocham, né? Leva nome de crente, leva nome de evangelho, mas não se comporta como servo de Deus. E aqui a Bíblia diz que esses tais, eles não têm, eles não perseveram tanto na doutrina de Cristo, né? E nem tampouco, nem tanto ao Pai como ao Filho, ou seja, eles prevaricam, não obedecem, debocham, escandaliza tanto o Filho como o Pai. E no versículo 10 ele fala, se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, os bons costumes, os bons princípios, confessando Cristo, Filho de Deus, confessando Cristo, o que veio em carne, habitou entre nós, o verbo se fez carne, para nós não receber na nossa casa, para nós nem saudar, como ele fala no versículo 11, no versículo 10, não receber em casa e não saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Essas pessoas, igual esse grupo Voz da Verdade, ou outros aí, né? Não vou citar nome de outras religiões, porque tudo agora dá processo, tudo agora dá lei, sei lá, é perseguição. Tem muitas igrejas consideradas seita também, que pregam o evangelho tudo torto, diferente. Então, irmãos, com base neste versículo nós lemos aqui, terceira epístola de João, versículo 7 ao versículo 11, a gente vê que nosso meio tem muitas pessoas nessa situação. Pregam o evangelho totalmente diferente. Eu sempre prezo e prego, irmão, o evangelho da porta estreita, do caminho estreito. Só que tem muitos aí afora pregando um evangelho de porta larga, caminho largo. Então eu fico pensando comigo, se
esse adultério consumado é pecado devido a um homem casado ou mulher casada adultera ter relações extraconjugais, é abominação aos olhos do Senhor. Então, igrejas, ministérios que adulteram o evangelho, colocando coisas, acrescentando coisas que a Bíblia não admite, que a Bíblia não concorda, e mesmo assim continuam adulterando o evangelho. Aí eu fico pensando, como é que ficam essas igrejas diante de Deus, irmão? Como é que ficam esses pastores, obreiros, esses profetas aí, mais pastores que apacentam o rebanho, que ensinam culto de doutrina, ensinando essas coisas erradas, ensinando aquilo que a Bíblia não permite, que a Bíblia ignora, abomina, mas eles afirmam que tem nada a ver. Eu tenho isso como um adultério espiritual. É como o povo antigamente, Israel pecava contra Deus. Quando o Senhor fala que Israel e Judá adulteravam, é que eles deixaram de adorar ao Senhor para adorar a Baal, adorar entidades demônios. Então isso se chamava adultério espiritual. Então hoje tem muitas igrejas, ministério que adulteram contra Deus. Eles não querem obedecer à palavra, eles não querem temer a palavra, eles prevaricam, ignoram, debocham, brincam, escarnecem e não querem aceitar os bons costumes, princípios que o Senhor colocou para nós, igreja, seguir. Há uma pergunta, onde fica? O que pode acontecer com essas igrejas, com esses ministérios que ignoram os mandamentos do Senhor? Trazendo coisas pagãs, aquilo que é heresia, trazendo coisas mundanas para o nosso meio, ensinando o povo a pecar, ensinando o povo a prostituir-se espiritualmente, ensinando o povo a adotar, a praticar coisas que a Bíblia condena. E tem muitas igrejas intituladas evangélicas em nosso meio. Tem muitos pastores, denominações famosas que adotam isso daí. E Paulo lá em Coríntios, se não me engano, em 1 Coríntios capítulo 5, ele fala que para nós não considerar irmãos, para nós afastar, nem andar junto. Irmãos que for devasso, quero ler com você. Se não me engano, é 1 Coríntios capítulo 5, é isso mesmo? Vamos lá, 1 Coríntios, isso, 1 Coríntios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 9 e versículo 10, que diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Não ter amizade, não ter vínculo, nem o saudeis, como João aqui já foi longe. Então, Paulo, na sua epístola aos Coríntios, afastar daqueles que se dizem crentes, mas tem essas qualidades que Paulo falou: roubador, fofoqueiro, falador, adúltero, imoral, tudo aí que contraria a Bíblia Sagrada. Então, e esses crentes que agem assim? Porque uma certa feita eu falei, se nós pegar no pé da letra,
O versículo nós lemos da Epístola de João, a terceira Epístola de João. Esse que não traz essa doutrina, nem o salteis, nem comais, nada. Tem eles como ímpio. Se nós for agir assim, eles vão falar que nós estamos fazendo acepção de pessoa, que nós não devemos negar a paz. Né? Então, irmão, hoje mesmo de manhã, ontem, né, que hoje já é domingo, ontem mesmo, sábado, na parte da manhã, eu estava coçando as orelhas, coçando a nuca, rapaz, pensando nisso daí. E a Bíblia, ela não tira e nem põe. A Bíblia é isso daqui mesmo, a palavra é reta. Ela não faz rodeio. É nós, como foi pregar no culto ontem dos vencedores, nós, muitas das vezes, pastores, pregadores, a gente tenta fazer rodeio para não perder amizade, para não perder agenda, para a gente não ficar assim, criando inimizade. A gente engole muita coisa, esconde muita coisa, omite muita coisa. Mas, irmão, isso não é certo. Porque enquanto os verdadeiros não manifestam, os mentirosos, os enganadores, os anticristos só vai crescendo. E a igreja está cheia. A igreja está cheia. Cheia de joio, cheia de problemas, cheia de heresia, cheia de engano. Porque muitas vezes os verdadeiros, nós que pregamos a verdade, nos sentimos encurralados, presos, amordaçados, com medo, sei lá. Então é lamentável. Mas é lógico que isso deveria acontecer para cumprir essa escritura. Mas onde estão os verdadeiros profetas? Será que só está em redes sociais? Porque em redes sociais a gente vê vários tipos de mensagem. Cada uma ou melhor ou até pior que a outra. Porque nem tudo que é na internet é para você acreditar. Porque esses pastores aí de nome e de renome que têm pregado, feito sucesso na internet, tem hora que vem dúvida. Porque às vezes eles pregam tanto aquilo ali, mas não vivem nada daquilo ali. Aí quando vai surgindo o escândalo, as pessoas vai ficando de boca aberta, porque vê um homem pregar, o homem, como dizia Marco Feliciano, fazendo a tampa da jaleira voar, e depois eles descobrem que os homens estão nada daquilo que eles pregam. Então sempre eu afirmo para a igreja, cuidado com mensagem de internet. Tem coisa boa que você absorve? Tem. Mas tem muita porcariada, tem muita podridão. Aquilo costuma confundir a nossa mente e nos contaminar. Aí você acaba acreditando em tudo que lança na internet, você acaba ficando neutro, cru, vazio, desanimado, com a mente conturbada e olhe lá se não ficou oprimido. Então, vale a Bíblia. Pede ajuda ao Espírito Santo. Ou procure conversar com quem é espiritual, que vai saber te orientar. Eu não mando os irmãos conversar com qualquer um. Eu também não fico guardando coisa de qualquer um, não. Porque, irmãos, a Bíblia fala que o espiritual, ele discerne tudo. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A gente vai comparando as coisas espirituais com as espirituais. Um homem espiritual, uma mulher espiritual não vai perder tempo ficar conversando, tirando dúvida, pedindo opinião a alguém que é carnal, né? Não tem como. Então, irmãos, tira a sua conclusão, o que você acha, né? Uma pessoa crente dessa forma aí, mundana, que não tem os bons costumes que você anda de tudo qualquer jeito e sal da paz, irmão. Devemos responder, irmão? Devemos visitar a casa? Devemos comer com ele, ajuntar com ele, manter amizade? Devemos, irmão? Aqueles que não falam a mesma língua que a nossa, aqueles que não trazem os bons costumes e princípios são imoral, como diz Paulo Devasso. É certo nós ajuntar com eles, comer na casa, abraçar e tal, hein? Tira a sua conclusão. Porque, irmãos, dá uma dor de cabeça, coça a orelha, meu Deus, coça a nuca, tá? Mas a gente agindo assim, segundo Paulo, relatando segundo o apóstolo João, a gente é considerado como santarrão, fanático. Só a igreja dele sabe. Fala muito do meu ministério, eu sou da Igreja Deus Amor. Eles detonam a Igreja Deus Amor. Não tem só a Igreja Deus Amor, tem outros ministérios aí que tem a mesma doutrina, liturgia que o Ministério Deus Amor. O pessoal detona.
Sabe por quê? Irmãos, o crente ele é diferente mesmo. A doutrina de Cristo não é pesada. É pesada para quem quer andar na carne. É pesada para quem quer andar na vaidade. A doutrina é pesada para quem quer andar em conformidade com o mundo. Para esses é pesado. Para quem quer fazer o que quer, para quem quer adulterar, para quem quer ficar em fornicação, para quem quer levar uma vida relaxada, dissoluta. Aí, para esses, a doutrina é pesada, a igreja é pesada, não somos o quê, somos o quê. Gente, tem ministério igreja para tudo quanto é tipo de gosto. Hoje tem igreja para tudo quanto é tipo, mas a igreja salva só tem uma, a lavada, a remida no sangue do Cordeiro, a imaculada, a irrepreensível, que guarda os mandamentos do Senhor, como a igreja Filadélfia, a única que foi achada irrepreensível e não teve repreensão da parte de Deus. E eu prefiro então ser uma igreja Filadélfia. O mundo pode me aborrecer, não tem problema, posso perder a amizade, posso perder a agenda, ninguém me convidar para pregar, mas o que me interessa é eu ser salvo naquele dia. Não adianta eu granjear amigo aqui, abrir mão da verdade, omitir a verdade para ter agenda extensa, se convidar para pregar, e naquele dia eu ouvir do Senhor: apartar de mim, maldito, que eu não te conheço. Eu não quero ouvir isso. E você quer? Então tira suas conclusões, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe teu ministério em nome do Senhor. E guarda a palavra de Deus no teu coração, tá bom? É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que muda o caráter do homem. A palavra faz efeito quando você deixa a palavra de Deus fazer efeito. É como conselho. Às vezes tem pessoas que pedem conselho, mas não aceita, não acata. Então, fica levando a vida que você quiser. No final de tudo, depois você vai sofrer as consequências. Quero ver quem vai ter razão. Eu te aconselho, fica com a Bíblia, fica na palavra, ande na verdade, prega a verdade, viva a verdade do Evangelho. Essas palhaçadas que estão pregando por aí, não. Seitas e heresias só está crescendo, só crescendo. O Evangelho Santo sendo banalizado. Amém? Estão dando mais crédito na mentira, no paganismo, nas heresias, do que a verdade bíblica. A única que liberta, salva e transforma o mais vil, miserável pecador. A qual eu e a você também. Tá bom? Deus te abençoe. Aqui é teu irmão em Cristo, irmão Marcos. Tira sua conclusão, tá bom? E vamos continuar firme com Cristo, olhando para o alvo a qual Cristo está. E é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Beijo no teu coração. Aqui é teu irmão em Cristo, irmão Marcos. Juntos somos mais fortes, porque com Cristo é vencer ou vencer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Fique com Deus, até a próxima. Que o Senhor te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.